Olá, gente querida! Que alegria mais uma vez recebê-lo aqui no nosso canal. E como nunca mais eu havia feito, vou fazer novamente. Eu peço o seu apoio para que o nosso canal possa crescer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê o seu joinha se você gostou do vídeo. Comente. É muito importante também divulgar o canal, espalhar para as suas redes sociais, para os seus grupos, para os seus contatos. Ajude para que a palavra de Deus se espalhe cada vez mais. Hoje é o dia 1º de maio, começa oficialmente o mês de maio com a festa, na verdade é uma memória facultativa de São José Operário, quando o Papa Pio XII, em 1955, instituiu essa memória. Ele queria exatamente ajudar a igreja a aproximar-se das classes operárias, dos sindicatos, dos trabalhadores e trabalhadoras. A doutrina social da igreja tem uma mensagem tão importante sobre o trabalho e sobre a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse tempo difícil de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, autônomos, vendedores, tantas pessoas estão passando por dificuldade. Então é muito importante celebrar a festa de São José Operário nesse dia. Nós também rezamos, especialmente aqui no Nordeste, mas não somente, rezamos durante o mês inteiro as orações, os louvores, as ladainhas, as novenas dedicadas a Maria Santíssima, a nossa Mãe do Céu. O mês de maio é tradicionalmente o mês de Maria e nós aproveitamos para refletir sobre o papel de Maria na história da salvação. A discípula perfeita, ela aponta para Cristo, tudo nela é relativo a Cristo Jesus. Ela apontando para Cristo em Caná da Galileia, João 2, ela diz: fazei o que ele disser. Mas vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de João 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu queria começar a meditação sobre esse texto a partir do último versículo. Jesus disse tudo isso na sinagoga de Cafarnaum. O que é a sinagoga? É o templo local, havia o templo central de Jerusalém. O culto no templo central de Jerusalém se fundamentava no sacrifício de animais, mas também em oblações, libações, sacrifícios de comunhão, holocaustos, enfim. Mas fundamentalmente era um culto sacrificial.
E em cada aldeia, em cada cidade, em cada local, Cafarnaum está na Galileia, muito distante de Jerusalém. Como fazer então para manter a vida de fé do povo? Havia, portanto, uma capela local, um templo local, um local de culto, que se chama sinagoga. A palavra sinagoga significa reunião, assembleia reunida. E a sinagoga era, sobretudo, o local da interpretação da lei, a lei mosaica, sobretudo, a Torá. Portanto, essa conversa, especialmente quando se trata do sangue, é muito complicada para se fazer numa sinagoga. Daqui a pouco vamos dizer por quê. Já vimos que Jesus começou no texto de ontem, a partir desse longo discurso sobre o pão, ele coliga o pão, que é ele próprio, com a Eucaristia. Jesus fez um longo processo, complexo, belo e profundo. Houve o milagre do pão, passaram pelo deserto, pelo maná que Moisés deu ao povo no deserto, chegaram ao pão material. Jesus disse: esse pão material é importante, mas há outro pão muito mais importante do que esse, é o verdadeiro pão do céu, o pão que dá vida eterna, que é ele próprio. E ontem começou a relação entre ele que é pão e a Eucaristia. Essa é a grande temática do texto de hoje, a relação entre Jesus, pão da vida eterna, Jesus, pão do céu, e a Eucaristia, a carne doada pela vida do mundo. João não narra a instituição da Eucaristia. Mateus, Marcos e Lucas narram, e São Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, narra a instituição da Eucaristia. João prefere não narrar a instituição da Eucaristia, mas narra o lava-pés, o significado teológico profundo daquilo que, de fato, simboliza, representa e é a Eucaristia. Isto é, João está muito mais preocupado com uma prática eucarística. A carne e o sangue representam exatamente a totalidade do ser humano. Comer a carne e o sangue significa alimentar-se e apropriar-se da inteireza do ser de Jesus. Qual é o problema? É que falar de comer a carne e, sobretudo, de beber o sangue fere radicalmente aquilo que era dito no Antigo Testamento. Como disse, especialmente no que diz respeito ao sangue. Para o judeu, o sangue é a sede da vida, é o local da vida por excelência, e por isso havia um interdito, havia uma proibição de se tomar o sangue, de se comer o sangue. Havia todo um processo quando se matavam os animais, se deveria pingar a última gota de sangue, lavar todo o sangue para se poder preparar um animal puro, uma comida pura. Ainda hoje, quando você viaja de avião para Israel, por exemplo, eles perguntam logo: você quer alimento puro ou alimento comum? O alimento puro, kosher, significa exatamente o alimento preparado com todas as regras minuciosas do judaísmo. E a principal regra é exatamente retirar todo o sangue. Qual é o grande escândalo? Jesus diz: é preciso beber o meu sangue. Se vocês quiserem ter vida, é preciso beber o meu sangue. Não sei se vocês perceberam a força dessa família de vocábulos em relação à vida. Veja, versículo 23, a vida em vós. Versículo 54, vida eterna. Versículo 57, 3 vezes o verbo viver. Como o Pai vive, eu vivo, vocês também viverão. E o versículo 58,
Nele Jesus faz a oposição entre morrer e viver. Numa palavra, é fortíssima a presença da família semântica, da família de vocábulos, a família lexical da vida ou do verbo viver. O raciocínio de João é muito interessante. Peguem, por exemplo, o versículo 57. Assim como o Pai vive, Deus é vivo, Deus é vida. Tá bem, o Pai vive e é vida. Esse Pai me enviou. E por isso eu vivo por causa do Pai. Então o Pai é vivo e é fonte de vida. Ele me enviou, eu, portanto, também sou vivo e fonte de vida. Mas aqui vem a conclusão de Jesus. Assim também, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá por causa de mim. Portanto, quem se apropria da Eucaristia, vive em Cristo, que por sua vez vive em Deus. É por isso que o versículo 58 faz a oposição entre morrer e viver. Os vossos pais comeram o maná no deserto, era um pão provisório. Eles morreram. Aquele que come este pão que eu dou, que sou eu mesmo, viverá para sempre. Veja a força desse verbo zao, em grego, é o verbo viver. É belo também perceber no versículo 55 a força daquele adjetivo, aletheis. A minha carne é verdadeira comida, aletheis. O meu sangue é verdadeira bebida, aletheis. Isto é, não é qualquer coisa, não é um simulacro, não é uma mentira, não é uma invenção. O corpo de Jesus, o sangue de Jesus são verdadeira comida, verdadeira bebida para a vida do mundo. Nós deveríamos ainda, um dia, aprofundar aquilo que Santo Agostinho diz sobre a Eucaristia. Ele fala do realismo simbólico. Isto é, a Eucaristia é real exatamente porque sacramental. O pão, aparentemente e sensivelmente, é pão, feito de trigo, misturado com um pouco de água e assado ao fogo. O vinho, aparentemente, é vinho. Então, na sua forma sensível, é pão e vinho. Mas, ao mesmo tempo, ganham uma dimensão sacramental. E, por meio de realidades sensíveis, se transmite uma realidade absolutamente plena, profunda e verdadeira, o corpo e o sangue de Jesus. Por isso Santo Agostinho diz, há um realismo simbólico. É real exatamente porque sacramental. Dizer que a Eucaristia é sacramento em nada fere o seu realismo, muito pelo contrário. É um simbolismo real ou um realismo sacramental. A força sacramental daquilo que é sensível, que pode ser pegado, pode ser tocado, pode ser apalpado, pode ser cheirado, pode ser comido, é uma realidade sensível que transmite uma experiência profunda de realismo de graça. É o dom da Eucaristia para nós, vida para o mundo. Veja que beleza o reforço que Jesus dá ao adjetivo aletheis, verdadeira comida, verdadeira bebida. E ao mesmo tempo, a família lexical, a família de vocábulos ligados ao verbo viver. Vida e viver estão profundamente vinculados à Eucaristia. A Eucaristia é vida para o mundo. Enquanto não podemos estar presente fisicamente na igreja, vivemos a nossa comunhão espiritual, desejando ardentemente o dia em que poderemos novamente nos abraçar nas nossas igrejas
e celebrar festivamente a Eucaristia. Um abraço a você. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.